Continua, o Alter Rebbe nos diz, וגם המקורבים אליו, והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם, שמצווה לשנותם ומצווה לאהבם גם כן. Agora nos acrescenta algo mais o Alter Rebbe, naquela situação acima descrita, de indivíduos pecadores que lhes são próximos. Mas se aquele indivíduo é meu amigo, significa que ele é muito próximo de mim, e eu tenho ascendência e influência sobre ele. Mais do que isso, eu conheço sua vida, e eu sei que ele estudou e aprendeu, e ele sabe a importância e a gravidade das coisas, e ele tem plena consciência da importância de tudo isso, e ele praticava e faz, mas agora ele está fazendo mal, e eu chamei a atenção, e etc. Nesse caso nós falamos que se não adiantou, você tem o direito, você pode a mitzvah desprezá-lo, tratá-lo com desprezo. Agora vem o Alter Rebbe e nos faz uma ressalva, uma observação importante. Então ele diz, mesmo esses pecadores que lhes são próximos, tão observantes quanto você, e você os repreendeu, mas eles não pararam de pecar. Sendo, portanto, como aprendemos acima, uma mitzvah, demonstrar-lhes desprezo. Porém, agora acrescenta o Alter Rebbe, isso não significa que a pessoa deva apenas mostrar-lhes desprezo, pois há também a mitzvah de amá-los. Mais uma colocação ambivalente do Alter Rebbe. Ele nos diz, mesmo essa pessoa que, de acordo com o ensinamento dos sábios no Talmud, você tem por que desprezá-los e você deve desprezá-los, mostrar desprezo, mas ele nos fala e nos lembra que ao mesmo tempo você também tem a mitzvah, você ainda tem a mitzvah de amá-los também. É a mitzvah amá-los. Como pode ser? Desprezar ou amar? Então ele nos diz que essa questão de amor ao próximo se aplica sobre todo Yehudi. Então mesmo sobre aquele que a própria Torá, o Talmud, os sábios dizem que é uma mitzvah desprezá-lo, mas continua sendo também uma mitzvah de amá-lo. Né? E aquela mitzvah de mostrar desprezo não exclui ele, não nos isenta da mitzvah de continuar amando. São duas coisas distintas. Como são, ele vai nos explicar. Ele nos diz mesmo aquele então próximo que é uma mitzvah mostrar-lhe desprezo, por que também e como é possível também ainda amá-lo? Diz o Alter Rebbe, ושתיהם הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ אלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקית. Ele nos fala que ambas as emoções são válidas. O desprezo vai ser por causa do mal presente neles, que eles estão demonstrando na prática. Mas, por outro lado, também o amor a eles ainda é válido e necessário, é uma mitzvah, devido ao componente do bem que está oculto neles, porque eles ainda têm um bem dentro de si, mesmo que esse bem está reprimido, está oculto, que é a centelha de Deus dentro deles, a qual energiza a sua alma divina. Portanto, sabendo e consciente que esse Yehudi, mesmo nessa situação deplorável, degradante em termos espirituais, ele ainda é portador de uma faísca divina, ele ainda tem uma partícula de divindade dentro de si. Em função disso, você deve e precisa ainda amá-lo. Então isso que é uma mitzvah, você desprezá-lo apenas pelo lado mal que ele tem feito, as coisas ruins que ele tem praticado, mas isso não exclui ainda a necessidade de amá-lo em função do bem oculto dentro dele, da divindade, da faísca divina presente nele. וגם לעורר רחמים בליבו עליה, כי בבחינת גלות בתוך הרע מסתרא אחרא גובר עליה ברשעים. Além disso, ele nos diz, não só que você deve amar ainda esse indivíduo, mas a pessoa também deve despertar compaixão em seu coração pela alma divina de tais indivíduos, dizer, puxa, coitados, olha que situação eles se encontram, olhe quanta pena e misericórdia, quanta dó e compaixão, porque a alma divina deles, ela está exilada em meio ao mal da Sitra Achra, a vida deles está cheia de Sitra Achra, de coisas negativas do lado oposto, não é? Que nos Rechaim prevalece sobre a alma divina. Então imagine só quanta dó e quanta pena nós devemos ter da situação da alma divina presa, enclausurada dentro deles. Ele nos fala que esse sentimento de misericórdia tem sua utilidade.
ומעורר את האהבה. נודע ממה שכתוב ליעקב, אשר פדה את אברהם, ele nos diz que a compaixão neutraliza o desprezo e desperta o amor, como se sabe pelo versículo, um versículo que está em Isaías 29, a Yaakov, que redimiu Abraham. Nós sabemos que nos atributos divinos, na Sefirot, Abraham, ele personificava o Chesed, bondade, enquanto que Yaakov personificava Rachamim, piedade e misericórdia. Diz o versículo que Yaakov, que personifica piedade e misericórdia, dó, complacência, ele resgata Abraham, ou seja, qual a maneira de nós resgatarmos o amor, que é a característica bondade derivada da bondade de Abraham, através da piedade e misericórdia, através da característica de Yaakov, nós resgatamos o amor e neutralizamos esse desprezo que essa pessoa tenha merecido, é justificado, porque por todos os motivos que nós explicamos, ele está fazendo, consciente, etc., de forma proposital, premeditada. Mas no final mesmo esse desprezo tem que ser neutralizado. E como se neutraliza ele? Através da piedade e misericórdia sobre o estado da sua alma divina, que está enclausurada, que está oculta no pecador. Então, quando nós despertarmos misericórdia, com isso nós vamos estar anulando o desprezo e despertando sobre ele mais amor. E ele nos fala, por mais que esse desprezo é derivado, está vinculado ao lado mau e negativo da pessoa, e esse lado mau e negativo, de fato, é uma mitzvah desprezá-lo, é uma mitzvah demonstrar desprezo por esse lado. Mesmo assim, ele nos diz que isso tem que ser feito numa medida certa e é necessário ter um antídoto, alguma coisa que anule esse desprezo. E qual será isso? É o amor. O amor que também, nós falamos, essa pessoa também merece amor ainda. Por quê? Porque ele tem um bem intrínseco dentro de si, ele tem uma faísca divina que ainda está oculta dentro dele. Então nós temos que trazer à tona de forma mais forte esse amor pelo seu lado bom e positivo. Né? E aqui ele nos diz, pelo visto, que não basta o amor e o desprezo serem equivalentes, ou seja, a pessoa despreza o lado mau desse amigo, companheiro, pelas coisas ruins que ele anda fazendo, mas ele ainda nutre e cultiva um sentimento de amor pelo lado bom que está oculto, escondido dentro dele. Mas ele fala que esses dois sentimentos não basta que eles sejam equiparados na mesma medida, porque no final pode acabar prevalecendo o lado desprezível. Por isso ele nos diz que aqui é necessário evocar algo mais, que é a dó, a piedade e a misericórdia sobre o estado de exílio que se encontra a alma divina daquele sujeito da sua espiritualidade. Isso vai despertar mais amor, fazendo que o amor prepondere e prevaleça sobre o desprezo. E também para se assegurar que esse desprezo vai ser específico, direcionado só para o lado mal da pessoa, mas que para a pessoa em si, num todo, nós vamos ainda saber e conseguir nutrir um sentimento de amor pelo lado bom e positivo que existe dentro dela, mesmo que por enquanto ainda está oculto e encoberto. Finaliza o Alter Rebbe até com casos mais radicais, e nos fala, Velo amar David Amelech alav shalom, algo que a gente encontra nos Salmos do Rei David, Salmo 139, Tachlit sinah senetim vegomer, ela laminim veapikorsim, shein lahem chelek velokei Israel kitite bagmará, Reish perek tetzain de Shabbat. Quando o Rei David, abençoada a memória, disse, sim, ele faz uma afirmação nos Salmos, com máximo ódio, os odeio, que aqui é uma coisa muito forte e intensa, e não só ódio, mas o máximo do ódio, Tachlit sinah. A quem se aplica isso? O rei David referia-se apenas ao caso extremo de hereges e descrentes. Se trata de pessoas que têm um alto grau de instrução e mesmo assim romperam toda a ligação manifesta com a religião, representando assim uma ameaça
ao judaísmo tradicional, e essas pessoas incitam outros a também se desviarem, etc. E, portanto, essas pessoas, nas palavras dos sábios no Talmud, elas se excluíram e não têm porção no Deus de Israel, como consta no Talmud, Tratado do Shabat, começo do capítulo 16, etc. Então, somente nesses casos muito extremos, talvez de certa forma também raros, é que se aplica isso que foi dito pelo rei David, que ele evoca aqui um ódio extremo máximo, não é? Ou seja, aqui o rei David, em relação a esses, ele não fala apenas num desprezo, mas no máximo de ódio. Ele não fala em nutrir amor por um lado bom, porque pelo visto, quando eles se tornaram renegados, quando negaram a sua própria fé conscientemente, premeditadamente, etc., então, pelo visto, como baniram, quiseram se excluir até o lado bom que poderia estar oculto dentro deles. Então, aquilo que nós falamos é diferente do que nós falamos antes. Não, a pessoa ainda está fazendo mal, mas ele tem ainda um lado bom, encoberto, oculto dentro de si. Mas ele nos diz que aqui, nesse caso, Minim Bapikorsim desses hereges, etc., isso não se aplicaria de acordo com as palavras do rei David, ou seja, uma vez que eles renegaram, eles se excluíram, então, como se eles excluíram, se apartaram também de todo o bem, não sobrando, não restando dentro deles nem o bem oculto, uma vez que eles, por assim dizer, optaram em se excluir, retirar sua porção do Deus de Israel. Por isso, aqui no caso, sobre eles não se aplica mais a mitzvah de amá-los, de amar pelo lado bom, porque esse lado bom eles próprios desmantelaram, excluíram, etc. Ou seja, por mais que existe um conceito no nosso conhecimento, nós temos um conceito no judaísmo, que Israel, Israel, que um Israel, um membro do povo de Israel, quando ele peca, e mesmo quando peca, ele continua sendo membro de Israel, ou seja, que ele é portador e possui uma neshama, uma alma sagrada, apenas que no caso dele, enquanto ele está pecando, agindo mal, essa alma não se manifesta, não está revelada de forma evidente, ela está completamente oculta e encoberta. E por isso nós falamos que nesse caso ainda se aplica um amor, o lado positivo, a alma sagrada que está presente dentro dele, mesmo que está muito reprimida, encoberta e oculta. Porém, aquele que se excluiu totalmente, tirou a sua porção do Deus de Israel, renegou, se excluiu por completo, então significa que ele abriu mão, abdicou e não quer nem essa partícula de bem dentro de si. E sobre esses o rei David falou que ele odiava o máximo do ódio, né, de forma e de medida máxima, mas isso são casos muito extremos, radicais, etc., raros. Né? Na prática, a conclusão maior de todo esse capítulo é o quão importante é a mitzvah de Avat Israel, de amor ao próximo, de amor ao semelhante, e o quanto isso sintetiza, representa toda a Torá, todo o objetivo da Torá, todo o judaísmo. Por isso ela é tão fundamental para todos nós.